Bom dia a todos. Estão a ouvir-me bem? A minha apresentação vai ser um bocadinho diferente das apresentações dos meus colegas palestrantes. Eu não vou falar do percurso da minha vida, da minha história ou da forma como a bússola me orientou, mas vou também contar uma história e de como a bússola orientou alguns dos nossos antepassados que tiveram um grande contributo para a história da ciência. Esta é uma imagem da Terra, tal como a conhecemos a partir de fotografias tiradas por satélites em órbita. Como veem, é bem redondinha, muito embora haja ainda quem não acredite e pretenda provar o contrário. Numa notícia recente, soube que está a ser planeada uma expedição à Antártida com o intuito de encontrar o fim do mundo que terá a forma de uma enorme barreira de gelo. Será este assunto interessante? De todo que não é. Uso como pretexto para vos alertar para o facto de que nem todas as opiniões sobre a natureza são igualmente respeitáveis, ao contrário do que uma certa moda parece querer defender. A respeitabilidade, ou melhor, a credibilidade da ciência advém precisamente do facto de as suas teorias estarem sempre sujeitas a escrutínio e poderem ser refutadas e abandonadas, o que acontece com frequência. Como afirmou com muita graça o físico Carl Sagan, é bom ter a mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro possa derramar. Fechado este parênteses necessário, voltemos à pergunta inicial. Seria a Terra redonda em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e pouco tempo depois de Vasco da Gama descobrir o caminho marítimo para a Índia? É claro que a Terra era redonda em 1500. Aliás, sabemos que ela é redonda desde há cerca de 4.500 milhões de anos, mais milhão, menos milhão, após a formação do Sistema Solar. Isto é, esta pergunta não faz qualquer sentido e vamos substituí-la por uma outra bem mais interessante. Será que se sabia em 1500 que a Terra era redonda? Na realidade, sabe-se que a Terra é redonda desde pelo menos o século V a.C. Vários sábios gregos da Antiguidade, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Arquimedes, se referiram à redondeza da Terra. Uma das evidências que eles invocaram foi o testemunho dos viajantes, segundo os quais o aspecto do céu se alterava quando estes se deslocavam para norte ou para sul. Eratóstenes de Cirene, por volta do ano 240 a.C., chegou mesmo a estimar o tamanho da Terra através de um método muito simples que todos nós podemos fazer. Comparando a inclinação dos raios solares ao meio-dia em dois lugares situados exatamente um a norte do outro. Ele fê-lo em Siena, a sul, que é o lugar A da figura, e Alexandria, a norte, que é o lugar B. O princípio é muito fácil de entender. Como os raios de sol são praticamente paralelos entre si, uma vez que este se encontra muito distante de nós, a diferença entre as suas inclinações num e no outro lugar é igual ao ângulo entre as respectivas verticais. As verticais do lugar, que são aquelas setinhas que irradiam do centro da Terra. Tendo chegado a um ângulo de 7,2 graus, Eratóstenes precisava ainda de um elemento extra de informação, que era a distância entre Siena e Alexandria, que ele estimou em cerca de 5.000 estádios, através das informações dos viajantes. Bastava-lhe agora, para calcular o perímetro da Terra, resolver uma simples proporção. Se em 7,2 graus há 5.000 estádios, quantos estádios haverá em 360 graus? O resultado é 250.000. É exatamente o que é ilustrado na figura. Voltemos então à questão inicial, a de esclarecer se os povos antigos sabiam ou não da redondeza da Terra. Esta é uma iluminura medieval ilustrando uma obra enciclopédica, L'Image du Monde, escrita por um clérigo francês em 1245. A imagem mostra dois viajantes que partem do Polo Norte em direções opostas e se deslocam ambos para Sul para se virem encontrar novamente no Polo Sul. Reparem como o ilustrador parece aceitar pacificamente o facto de os viajantes
não caírem durante a viagem, ainda que acabem de ficar de cabeça para baixo. O que a imagem demonstra, sem margem para dúvidas, é que mesmo durante a Idade Média, quando a ciência da antiguidade parecia esquecida, se sabia que a Terra era redonda. No início do século XV foi traduzida do grego para latim a Geografia, uma importante obra do geógrafo greco-egípcio Cláudio Ptolomeu, que viveu no século I da nossa era. Neste livro descreve-se o mundo habitado desde a Europa Ocidental até à China, que era a ecúmena dos gregos, através de uma extensa lista de coordenadas geográficas dos lugares, e ensina-se como representar a Terra esférica no plano. Esta é uma imagem do século XV, construída através das coordenadas e das instruções fornecidas por Ptolomeu. Se dúvidas houvesse na mente dos intelectuais da época quanto à esfericidade da Terra, a respeitadíssima obra de Ptolomeu teria acabado por as desfazer. No entanto, esta representação do mundo tinha muitos problemas que haveriam de ser resolvidos a seu tempo. Repare-se, por exemplo, que o Oceano Índico é representado como um mar fechado. Ainda na primeira metade do século XV, antes da geografia de Ptolomeu ser difundida na Europa, os portugueses iniciaram a exploração sistemática da costa africana. Dobrado o temido Cabo Bojador em 1434 e passado o Equador cerca de 35 anos depois, estas missões culminariam com a chegada de Bartolomeu Dias ao extremo meridional de África em 1487-88. A pergunta sobre se estes exploradores e quem os dirigia sabiam da redondeza da Terra parece agora retórica e necessita, mais uma vez, de ser reformulada. Proponho a seguinte versão, que me parece bem mais interessante do que as anteriores, e prometo que será a última. Seria a redondeza da Terra relevante em 1500? Relevante para quem? Perguntaram vocês. Certamente que a forma da Terra tinha sido relevante para os sábios gregos do passado, que tinham até estimado as suas dimensões. Era também relevante para os astrónomos, que há muito sabiam que o aspecto do céu variava com a latitude dos lugares, o que só poderia acontecer se a superfície da Terra fosse curva. No entanto, em todos estes casos, a questão era meramente intelectual, isto é, a forma e o tamanho do nosso planeta parecia não ter quaisquer implicações na vida das pessoas, na estratégia dos governantes ou em qualquer atividade prática que não fosse a procura do conhecimento. Com o advento das grandes viagens oceânicas dos europeus, a partir de meados do século XV, iniciou-se uma revolução na forma como o nosso planeta passou a ser imaginado, percorrido e representado. A relativa pequenez do mundo conhecido dos europeus à volta do Mediterrâneo, a ecúmena, deu lugar aos grandes espaços oceânicos nos quais a curvatura e o tamanho da Terra passaram a assumir uma relevância prática que já não se podia ignorar. A primeira atividade em que essa relevância se fez sentir foi provavelmente a navegação oceânica, sobretudo a partir da altura em que foram introduzidos os métodos astronómicos para a determinação da posição dos navios no mar. Acontece que esses métodos, como a própria astronomia, aliás, só fazem sentido, considerando que a Terra é redonda. Mas o mais antigo episódio histórico em que a forma e o tamanho da Terra assumiram uma importância estratégica crítica foi, provavelmente, a proposta apresentada por Cristóvão Colombo aos reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel, em 1486, de chegar à Índia, isto é, às terras situadas a oriente do continente africano, navegando não para o Oriente, mas sim para o Ocidente. Por esta data, esforçavam-se os navegadores portugueses por dobrar o extremo meridional da África, o que conseguiriam um ano mais tarde, em 1487, mostrando que o Oceano Índico não era, afinal, um mar fechado, como o tinha representado Ptolomeu, e que as Índias podiam ser alcançadas através deste. Acontece que este caminho por Oriente estava vedado aos navegadores espanhóis por duas bulas papais,
nas quais se estabelecia o domínio e o comércio exclusivos da coroa portuguesa ao longo da costa da África para sul do Cabo Bojador. A proposta de Colombo era muito atrativa para os reis católicos, precisamente porque, a concretizar-se, permitiria aos navios espanhóis tirar partido da esfericidade da terra para chegar às Índias sem beliscar os direitos concedidos pelo Papa a Portugal. Mas tal só seria viável se a distância a percorrer não fosse demasiado grande. Colombo lidou habilmente com o problema. Em vez de utilizar os modelos da Terra então conhecidos, cujas dimensões não favoreciam as suas teses, propôs uma Terra substancialmente menor, em que o caminho para a Índia pelo Ocidente parecia ainda mais curto do que o caminho para o Oriente. É importante sublinhar que as Américas eram então desconhecidas e insuspeitadas, como se vê no globo terrestre mais antigo que se conhece, construído por Martin Behaim em 1492, um judeu-alemão então radicado em Portugal. Não tendo ainda conhecimento da viagem de Colombo, Behaim representou o Atlântico de acordo com as convicções da época ainda baseadas em Ptolomeu, isto é, com a Europa e a África ao Oriente, à direita, na figura, e a China e o Japão, ao Ocidente, à esquerda, apenas separados pelo oceano a que hoje chamamos Oceano Atlântico. Precisamente, em 1492, chegou Colombo ao Mar das Caraíbas e às Antilhas, convencido de ter chegado à China e ao Japão. Sabemos que se enganou redondamente. Não só no tamanho da terra, que era bastante superior ao que ele supunha, mas também no facto de não ter alcançado a Índia. Tal não impediu que o fruto desse enorme engano, a descoberta do Novo Mundo, que ficou então conhecido como as Índias Ocidentais, tivesse uma importância histórica transcendente. Uma proposta semelhante à de Colombo foi apresentada cerca de 25 anos mais tarde ao jovem rei Carlos I de Espanha por Fernão de Magalhães. Nesta altura, já os portugueses tinham chegado ao Sueste Asiático e começado a explorar o comércio das especiarias, muito em especial do valioso cravo, que era produzido nas Ilhas Molucas. Tratava-se, mais uma vez, de uma proposta irrecusável. Há muito que os espanhóis procuravam, sem êxito, uma passagem do Atlântico para o Pacífico, com o objetivo de chegar às Molucas, que eles afirmavam estarem situadas no seu hemisfério, de acordo com os termos do Tratado de Tordesilhas, que entretanto havia sido firmado entre os dois países. A proposta de Fernão de Magalhães consistia, precisamente, em provar que era possível atingir as ilhas das especiarias navegando para o Ocidente e que estas se situavam no lado espanhol. Sabemos que, para o conseguir, se rodeou dos melhores especialistas portugueses em navegação e em cartografia. Não é certamente por acaso que no magnífico mapa oferecido por Fernão de Magalhães a Carlos I de Espanha, desenhado pelos cartógrafos portugueses Pedro e Jorge Reinel, o Pacífico apareça mais curto do que é na realidade e as Molucas estejam convenientemente colocadas a leste do antemeridiano de Tordesilhas, isto é, do lado espanhol. Mais uma vez, a forma e as dimensões da Terra assumiam aqui uma enorme importância política e estratégica. Sabemos que a missão de Magalhães e Elcano foi um fracasso na época em que se realizou, uma vez que se não conseguiu demonstrar que as Molucas eram espanholas e que era possível ir e vir através do Pacífico, o que eles não conseguiram. No entanto, e aos olhos do mundo de hoje, tratou-se da mais importante viagem marítima de todos os tempos, na qual se demonstrou que a Terra era circunnavegável, permitindo o contacto entre as Índias e o Novo Mundo. Para terminar, ao passarem do Mediterrâneo para o Atlântico e do Atlântico para o mundo, os povos europeus viram-se confrontados com um dramático aumento de escala física e com ela da escala do conhecimento sobre o nosso planeta, do conhecimento geográfico, em primeiro lugar,
do conhecimento dos fenómenos físicos de escala planetária, como o clima, o regime dos ventos e das correntes e o magnetismo terrestre, e também do conhecimento do mundo natural, que se encontrava estratificado nas obras dos sábios clássicos da Antiguidade e que viria a crescer de forma exponencial quando os viajantes tomaram contacto com novas terras, novas gentes e novas espécies. Nesta revolução que antecedeu aquilo a que hoje se designa por revolução científica, o papel dos nossos antepassados foi predominante. Tratou-se de um período irrepetível da nossa história, em que portugueses de todas as condições sociais e culturais, médicos, astrónomos e matemáticos, mas também pilotos, cartógrafos e construtores de instrumentos, se viram envolvidos em tarefas que hoje designamos como de prática e de descoberta científica. A propósito da ideia em se criar um Museu dos Descobrimentos, seria para mim incompreensível que fôssemos impedidos de mostrar e celebrar, por razões ideológicas difíceis de entender, os contributos únicos e fascinantes do nosso passado comum. Muito obrigado.